E aí, galera que se liga na Rede ITA, bem-vindos a mais uma temporada do Dicas do Enem, o programa que prepara para o Exame Nacional do Ensino Médio. A partir de hoje, um timaço de professores vai estar com a gente trazendo para vocês os conteúdos mais importantes para a sua prova ser a melhor possível. E a gente abre a temporada 2022 com a professora Fernanda Gujão e a disciplina de gramática. Ela traz hoje uma aula sobre as funções da linguagem. Olá, alunos e telespectadores do Dicas do Enem. Estão preparados para mais uma temporada de aulas selecionadas para que vocês arrasem no Enem de 2022? Os conteúdos que nós selecionamos foi separado a dedo para que você consiga fazer uma boa prova no Enem. Então, vamos começar. Eu sou a professora de língua portuguesa, me chamo Fernanda Gujão, e hoje nós vamos estudar um conteúdo que com certeza cai todos os anos na prova do Enem. Eu chego a dizer que teve ano que caiu até 5 questões desse conteúdo. Portanto, eu julgo que seja um conteúdo que é de extrema importância para que o aluno consiga dominar e aí conseguir fazer uma boa prova. Então, nós vamos estudar hoje as funções da linguagem. Para começar e para explicar o porquê de tanta certeza desse assunto cair na prova do Enem, nós vamos ter aqui na matriz de referência do Enem, na competência 6, mais especificamente na habilidade 19, que ele vai estar lá. A habilidade 19 vai dizer que analisar a função da linguagem predominante nos textos em situações específicas de interlocução. Portanto, vemos aí que, com certeza, esse assunto estará presente na prova do Enem. Então, para começar nossa explanação sobre as funções da linguagem, pensemos nas seguintes questões. Quando nós vamos nos comunicar com alguém, qual é o objetivo da nossa mensagem? Falar de nós mesmos, convencer alguém de algo, informar sobre algo, explicar alguma coisa a alguém, instruir sobre alguma coisa, ou iniciar uma conversa. Para que nós consigamos entender a fundo as funções da linguagem, é preciso que nós pensemos no objetivo da nossa comunicação. Todo ato comunicativo, ele vai ter uma intencionalidade, certo? E é isso que nós vamos estudar agora. Antes disso, vamos fazer uma breve definição do que seja as funções da linguagem. Então, funções da linguagem dizem respeito à maneira como a linguagem se comporta de acordo com a intenção presente na mensagem que se quer transmitir. Foi o que eu falei anteriormente. Ao elaborarmos uma mensagem, dependendo da nossa intenção, do sentido que quisermos dar a ela, podemos enfatizar um dos elementos envolvidos na comunicação. Daí resultam as funções da linguagem. Nós vamos ver mais à frente, detalhadamente, como cada função vai se comportar. Mas é preciso que você entenda bem que cada situação de comunicação, ela vai ter uma intenção. E para cada intenção, uma função, certo? Prestemos atenção nesse esquema que eu coloquei aqui para vocês. Aqui está uma situação de comunicação. E aqui está presente todos os elementos envolvidos numa situação comunicativa. Nós temos o emissor ou remetente, que é aquele que fala. Nós temos o receptor ou destinatário, como queira chamar, que é aquele que recebe a mensagem. Nós temos o canal, que é por onde a mensagem vai se propagar, ou seja, o suporte comunicativo. Nós vamos ter o código e nós vamos ter a mensagem. Portanto,
vocês percebem aqui que existem 6 elementos que fazem parte do processo comunicativo. Ou seja, todo o processo comunicativo, esses 6 elementos estarão presentes. Então, vamos ver quais são esses elementos novamente. O emissor ou interlocutor, quem transmite a mensagem. O receptor ou destinatário, que é quem recebe a mensagem. A mensagem é o que se fala. Referente ou contexto é onde, quando, com quem, onde a mensagem foi propagada, quando ela foi propagada. Tudo isso vai determinar o contexto comunicativo. O canal, que é o veículo da mensagem. O código, que é o sistema de linguagem, ou seja, o sistema linguístico que foi utilizado para que essa mensagem seja propagada. Agora sim, nós vamos adentrar as funções da linguagem. Mas antes, é importante que vocês tenham prestado bastante atenção nos 6 elementos comunicativos que está presente na situação de comunicação. Se você tiver como pegar um papel, uma caneta e fazer as suas anotações, porque se você entender quais são os 6 elementos que estão presentes no ato comunicativo, vai ser bem mais fácil de você matar as questões que você se deparar na prova do Enem, ok? Então, como eu havia dito, para cada elemento há uma função, ou seja, no processo comunicativo vai ter um foco. Ora, esse foco vai recair no emissor, a depender, como eu já falei, da intenção da comunicação. Ora, esse foco vai recair no referente. Ora, o foco da situação comunicativa, da mensagem, vai cair no receptor. Ora, vai recair na mensagem. Ora, vai recair no código e ora vai recair no canal, ok? Então, para cada foco comunicativo, em cada um dos elementos, vai haver uma função. Então, quando esse foco comunicativo recair no emissor, nós teremos a função emotiva ou expressiva. Quando o foco comunicativo recair no referente, nós teremos a função referencial. Quando o foco comunicativo recair no receptor, nós teremos a função apelativa ou conativa. Quando o foco comunicativo recair na mensagem, nós teremos a função poética. Quando o foco comunicativo recair no código, nós teremos a função metalinguística. E, por fim, quando o foco comunicativo recair no canal, nós teremos a função fática. Esse esquema que está montado aí, como você está vendo na tela, foi feito pelo linguista russo Jacobson. Foi ele o primeiro que fez esse sistema, que estudou o sistema linguístico e que ordenou todos esses elementos e todas essas funções, ok? É importante que vocês saibam que no ato comunicativo não haverá apenas uma função. No ato comunicativo sempre terá mais de uma função da linguagem. No entanto, uma única função vai sobressair, certo? Bora lá. Nós temos aqui uma situação de mensagem emitida via e-mail. Como vocês podem ver, todos os elementos da comunicação estão presentes nessa situação comunicativa, né? Antigamente nós tínhamos as cartas, mas já não existe mais essas cartas pessoais, né? Elas foram substituídas pelo e-mail. E aí nós podemos ver mais detalhadamente todos os elementos envolvidos. Nós temos o canal, que é o e-mail, né? Nós temos o receptor, que é o que nós colocamos, né, aí no destinatário. O referente, que é o assunto, né? O código e a mensagem envolvida. O suporte, que é o próprio
o próprio e-mail, e o remetente que não está aí, mas que já quando nós vamos mandar a mensagem, ele já fica lá discriminado de quem que a mensagem, de quem é a pessoa que está mandando essa mensagem. Agora sim, vamos ver detalhadamente cada uma dessas funções, tá? A primeira delas que nós vamos ver é a função referencial ou informativa, quando o foco está no referente. Ocorre quando a principal finalidade da mensagem é apenas transmitir uma informação de maneira impessoal. Tem como principais características o cunho informativo e a objetividade, ou seja, o foco dessa mensagem, da mensagem informativa é apenas a mensagem. Não vai ter envolvimento, não vai ter o juízo de valor de quem vai mandar a mensagem. Ela é imparcial, ok? Então, os exemplos onde nós vamos encontrar esse tipo de função é nos textos dissertativos, nos textos técnicos, nos textos instrucionais e nos textos jornalísticos, né? Onde prevalece a objetividade da mensagem. Como exemplo, nós temos aqui, né, essa notícia, né, de jornal. Governo retira IP de lista internacional de proteção de espécies ameaçadas. Você vê aqui que a mensagem está sendo passada com objetividade, ela não tem nenhum juízo de valor de quem está escrevendo ou lendo a mensagem, certo? Ela não tem a intenção de convencer, de persuadir, ela não tem a intenção de demonstrar sentimentos. A única intenção é ser objetiva e passar a mensagem. Vamos ver como é que isso cai no Enem? Vamos lá. Essa questão é do Enem de 2010, certo? A biosfera, que reúne todos os ambientes onde se desenvolvem os seres vivos, se divide em unidades menores, chamados ecossistemas, que podem ser uma floresta, um deserto e até um lago. Um ecossistema tem múltiplos mecanismos que regulam o número de organismos dentro dele, controlando sua reprodução, crescimento e migração. Aí a questão vem pedindo as alternativas. Predomina no texto a função da linguagem. Letra A, emotiva, porque o autor expressa seu sentimento em relação à ecologia. Nós vemos aqui que não há nenhuma expressão de sentimento, né, pelo autor da mensagem. Então, a gente já descarta a letra A. A letra B, fática, porque o texto testa o funcionamento do canal de comunicação. Nós vamos ver mais à frente que a função fática, ela vai testar o canal de comunicação, certo? Aqui nós não vemos que não está sendo testado nenhum tipo de canal comunicativo. Então, já está descartada a letra B. Letra C, poética, porque o texto chama a atenção para os recursos de linguagem. Aqui não tem nenhum recurso de linguagem que esteja prevalecendo, né? Então, já não temos a função poética. Letra E, conativa, porque o texto procura orientar o comportamento do leitor, o que nós não conseguimos ver, né? Não tem nenhum tipo de apelação, o autor não está tentando convencer o leitor a nada. Então, só nos resta a letra E, que é a função referencial, porque o texto trata de noções e informações conceituais. Aqui, ele dá o conceito do que é um ecossistema, então, fechamos a questão. Vamos dar uma breve pausa e, na volta, continuaremos o estudo das funções da linguagem. Pausa para o nosso primeiro intervalo. Enquanto isso, dá um pulo no nosso Instagram e segue a gente no @Dicas do Enem na TV. Lá tem a programação das aulas, dicas para outros conteúdos e notícias sobre o Enem deste ano. A gente volta rapidinho, não sai daí.